Não é? É porque assim, ó, o seu objetivo qual que era? Respeito, qual que era o seu objetivo? Era criar... Hipertrofia. Ganhar massa muscular. Sim, então, hipertrofia, ganho de massa, anabolizar. Hoje a gente sabe que as séries para hipertrofia muscular, elas, assim, as que maximizam, tem que estar entre 20 e 30 segundos ou mais até, dentro de uma série. O que os caras fazem? Tuxam peso e ficam abaixo desse tempo de contração. Então, para hipertrofia muscular, é mais importante o tempo de contração, talvez, do que a carga que você está levantando. Peraí, o tempo de contração é quando eu puxei aqui, o músculo ele fica contraído. Não, o tempo que você tem de cadência. Durante todo o exercício. Então, assim, eu levo de 2 a 3 segundos, por exemplo, em fase concêntrica, que é a fase que você vence o peso, e 2 a 3 segundos em fase excêntrica. Mas existem metodologias que às vezes você prioriza mais um do que o outro. Mas quando você lê estudos sobre hipertrofia, a gente sabe que mesmo que você priorize um e concentre no outro... Puta, eu lembro disso. Você lembra disso? Você falava pra mim, desce devagarzinho, desce cara. na manha e pode até acelerar. Só que às vezes você tenta acelerar, só que tá pesado. Mesmo aquela carga pequena, pequena entre aspas, né? Sim. Tá pesado, você não consegue acelerar. Então é isso que a gente fala, é a cadência do movimento e não você reter o movimento. Sim. É exatamente isso. Eu faço isso até hoje, eu não lembrava, mas é automático. Então, é automático. Você treinou, autônomo, né? Que eles chamam esse tipo que você aprendeu, virou autônomo, né? Que as fases do aprendizado é cognitivo, que você tá pensando, associativo, você já não pensa tanto, e o autônomo é que você já não pensa mais. Seu organismo faz isso pra não gastar energia, sabia? Puta, cara. Louco, né? Tudo na gente é pra não gastar energia, né? Gastar energia, cara. Eu vi um estudo, cara, essa semana não, tem umas 2, 3 semanas, que assim, engraçado que bate com a mesma idade que você falou. Até os 25 anos, a gente aprende tudo passinho, entre aspas, né? Absorvendo, igual uma esponja. Dos 25 anos pra frente... mas é a fase de desenvolvimento do cérebro, né? Mas assim, a melhor fase ali é a infância e adolescência, né? Infância e adolescência, isso. Exatamente. Mas dos 25 pra frente... A melhor maneira de você, não sei se é criar neurônios, eu não vou saber especificar, mas a melhor maneira para você aprender uma coisa é estudando muito. Então, sim, eu concordo, mas olha que interessante, você sabia que o exercício físico tem fator neurotrófico, ou seja, de produção de neurônios? Então, de preservação e produção? Então, fazendo atividade física... Você libera, por exemplo, a irisina e o BDNF, né? Que é um fator neurotrófico. Né, brain, né, neurotrófico, e isso daí vai levar à preservação ou produção de neurônios. Por isso que o exercício também está sendo muito indicado para pessoas no tratamento, por exemplo, do Alzheimer. Então, se eu pegar uma pessoa que já tem o Alzheimer, eu faço ela fazer exercício? Então, tem estudo com animais. Tá. Esses estudos não são com seres humanos, que demonstrou que animais com Alzheimer que fizeram um exercício físico lá dentro do protocolo do ratinho, que é o protocolo do rato, porque é isso que me irrita às vezes, que eles mostram na mídia esse tipo de coisa, as pessoas querem fazer, eles faziam 1 hora de atividade por dia. Aquilo ali é protocolo pro rato. Protocolo pro ser humano é menor. Então eles nadavam, porque assim, quando você coloca um rato num laboratório, é mais fácil você colocar ele para nadar ou numa esteira do que para ele puxar peso, porque não tem como você colocar. Existem alguns protocolos de treinamento resistido, mas é mais difícil. Então eles colocavam os ratinhos para nadar durante 1 hora e eles viam que aumentava a produção de irisina, que é um hormônio que a gente produz na contração muscular, né? E a irisina, de acordo com esses fatores, né, esses BDNFs que eles colocaram lá, propiciaram com que os ratos tivessem melhora nesse quadro do Alzheimer. Então, sim, a gente já tem estudo com animais dizendo isso daí, cara. Puta, que irado. Que bagulho louco, né? O Alzheimer, ele, não sei se você vai saber responder também, ele é uma doença que, além de não ter muita informação, ela também é hereditária. Ou não? Ela tem uma hereditariedade bem grande. Então, se eu já sei que... Por que o Alzheimer é novidade? Isso daí eu escutava muito lá dentro das ciências farmacêuticas. Você sabe por que o Alzheimer é novidade? Porque agora que a gente tá ficando mais velho? Isso. Porque se morria antes. Não dava tempo de desenvolver. Cara, eu lembro que uma pessoa de 50 anos, quando era pequeno, 50, 60, era muito velho. Hoje não. Então, porque principalmente depois que vieram os fármacos anti-hipertensivos, isso aumentou a longevidade. Por isso dá importância. A gente não pode, pelo amor de Deus, tirar o mérito do fármaco mesmo na presença do exercício físico. Mas a gente sabe que o exercício físico é mais benéfico, entendeu? Aliás, ele é benéfico
até para potencialização do fármaco. Olha que coisa maluca. Então, seria assim, existe, por exemplo, na construção civil, que eu tenho um pouco mais de empatia, existe uma ação que você faz antes de precisar de uma situação, por exemplo? Sim. Existe o corretivo e o preventivo. Isso. O exercício físico, ele entra no preventivo. E no conservador, que seria no tratamento. Que seria paralelo junto com uma determinada situação. Uma determinada situação. Entendi. Então, por exemplo, eu posso fazer um exercício de fortalecimento para prevenir uma artrose. Uhum. A gente sabe que existe prevenção, porque se deixa... já existem tendências aí nos estudos de que sua cartilagem fica mais densa, mais espessa. Com atividade. Com atividade. Tá. Só que não quer dizer que você não desenvolva, porque tem fator genético também na artrose. Entendi. E muitas vezes, por estabilidade da articulação, a pessoa não sente dor. Às vezes ela até tem artrose, mas... Então, assim, a gente sabe que entra na prevenção. Então, lembra que eu te falei que às vezes você pode não ativar o gene, mas pode vir a ter, mas de maneira mais amena. Uhum. É o que acontece muitas vezes. Por exemplo, no caso da artrose. Aí a pessoa, às vezes, já tem artrose caracterizada, você entra num tratamento conservador para ela, aumentou a estabilidade, aumentou a densidade do que sobrou de cartilagem ali, que já existem estudos apontando que melhora realmente essa densidade. A pessoa ou diminui ou não progride a dor. Porque a gente nunca pode prometer que vai... Porque a gente sabe que é uma doença progressiva. Entendi. Então a gente freia ou às vezes a gente até reverte. Dá uma diminuída no pico lá. E parar de fazer atividade? Parei. Sei lá, fiz 10 anos da minha vida e de repente... 120 dias você é considerado sedentário fisiologicamente falando. Perdi tudo. 120 dias. Perdeu tudo não. Existe uma coisa chamada de lastro fisiológico, já está muito bem documentado, que é a memória fisiológica existe, muscular. Ela realmente existe. Sim. Quiser também, depois eu explico como são esses fatores, mas 120 dias você está no mesmo problema que um sedentário. Começa a ter inflamação sistêmica, você começa a entrar em todo aquele quadro. Para você ter uma ideia, o sedentarismo ele é tão agressivo, Fê, que em 2 dias inativo, não é para você ficar na academia se matando, pelo amor de Deus, porque se você der uma carga, você precisa dar um tempo do músculo descansar. Mas o fato de você ficar inativo 2 dias já me assustou quando eu vi essa literatura, você já começa a ver perda de massa muscular. Olha que loucura. Puta, cara. Por isso que você não pode progredir muito tempo sem. E 20 dias parado, você perde aproximadamente 20% da sua capacidade respiratória e 11% da cardíaca. Então... É louco isso, né, cara? Imagina depois de 120 dias, você veio para um padrão sedentário. Qual que é o assim, vamos supor, eu quero ter uma rotina de atividade física, mas minha vida é corrida, não sei o que e tal. Qual que seria, assim, um indicativo? 3 vezes por semana de uma atividade? Depende da atividade. Tá. Atividades como a musculação, quando você está começando, 2 a 3 vezes é o suficiente. No envelhecimento, o recomendado é 2 a 3. Depende também da divisão do treino. Uhum. Se eu peguei o velhinho e não trabalhei full body, que é o corpo todo, eu posso dividir isso daí em vários dias. Então isso daí vai depender de como você manipula as variáveis dos treinamentos. Entendi. Pode fazer atividade todo dia? Pode. Então, um idoso, por exemplo, eu coloco ele na musculação 2 a 3 vezes por dia, mas agora eu quero melhorar a cardiorrespiratória dele. Eu posso colocar ele para caminhar todo dia? Não tem problema. Ou coloca um dia na caminhada, um dia na hidro. Você pode fazer, pelo contrário, lembra que a gente falou de acumular. Você só tem que tomar cuidado com a relação tempo e a relação intensidade, porque quanto mais intenso, você vai precisar de mais tempo para se recuperar. E cenas do Elite Massa que você acaba de assistir. Lembrando que para conferir na íntegra, o link está aqui embaixo na descrição. E que você também pode escutar o podcast no seu agregador de podcast favorito. Tem lá no Spotify, no Apple Podcasts e no Deezer também e muitos outros. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, mandar para as pessoas que também vão se interessar por esse conteúdo e encontra também a gente no Insta, lá no elite.conteúdo. Tamo junto, valeu!